Graça, Pai do Senhor Jesus. Amém. Que bom estarmos na congregação dos santos, hoje Santa Ceia do Senhor. Você se alegre, você exulte, você regozije, porque você está na casa do Senhor. A casa do Senhor é o lugar mais seguro para nós estarmos, tá bem? Então, abra sua Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 11. Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão apertava para ouvir a palavra de Deus. Versículo 2. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se do barco ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lancem as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob esta sua palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Versículo 8. Vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-se de mim, porque sou pecador. Querido Deus, amado Pai, bispo e pastor de nossas almas, eu quero, Senhor, te pedir em nome de Jesus, que nós possamos agora aquietar os nossos corações, aquietar nossa alma, para que nós sejamos ministrados pela Tua palavra, pelo Teu amor, pelo Teu Santo Espírito, Senhor, que eu possa diminuir e que Tu possa crescer, Deus. Fala conosco nesta noite, Senhor, em o nome de Jesus. Amém. Amados, eu estou intitulando esta mensagem de Deus no comando. Deus no comando. A uniformidade do Evangelho não está em nos levar a realizar algo novo, mas em nos levar de volta ao que estávamos fazendo o tempo todo, só que com diferencial, só que dessa vez com Jesus no centro, com Jesus no comando da nossa vida, com Jesus regendo todos os nossos passos, e conscientes de que estamos na centralidade da vontade de Deus, Ele dirigindo nossa vida mediante a vontade absoluta e soberana de Deus Pai. O desejo do coração de Deus é se manter no comando da nossa vida, seja qual for o aspecto, na vida profissional, na vida familiar, no âmbito relacional, na vida espiritual como um todo. A vontade de Deus é sempre se manter no controle. Quem de nós já não provou o sabor amargo do fracasso? O fracasso é doloroso e nos maltrata. Muitas vezes o fracasso nos arrasta para o quarto escuro da culpa. Você sabia que em dado momento o fracasso nos arrasta, nos empurra para
o quarto escuro da culpa, da vergonha, da mágoa, do ressentimento, nos deixando sobrecarregados com um sentimento de inadequação, como se estivéssemos o dever de mudar, de transformar determinadas áreas de nossas vidas, determinadas situações, como se estivéssemos no controle. Mas nunca estaremos no controle. Sempre seremos eternos aprendizes, porque o Mestre nos aguarda. Então, o anseio do coração de Deus é que nós estejamos sempre na centralidade da sua vontade, e Ele no comando, e Ele dirigindo nossa vida. Mas em determinado momento nós fracassamos, e não temos forças para mudar determinadas situações, não temos forças para transformar situações adversas, como se a nossa responsabilidade fosse ajustar, delimitar, fixar os limites da nossa existência. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Meu Deus! Quando nós compreendemos a magnitude, a profundeza do chamado de Deus, do propósito de Deus para as nossas vidas, e nós aceitamos o convite dele para nos aproximar, entregar o nosso fardo pesado para ele e receber dele o fardo leve e o jugo suave. O jugo suave e o fardo leve é tremendo. Agora preste atenção, não é incomum que você em determinado momento pense em desistir. Não é algo incomum, pelo contrário, é algo comum, que em determinado momento, para você se sentir sobrecarregado, parece que você quer jogar tudo para o ar, parece que você se determina a desistir de tudo, você passa a ser indiferente à palavra de Deus, aos relacionamentos, você não sorri mais para o seu irmão, você não cumprimenta mais seu irmão como você cumprimentava. Isso é um sinal de descontinuidade. Então não é incomum, pelo contrário, é comum em determinado momento você pensar em desistir. Mas a questão é, desistir de quê? Desistir para quê? E desistir por quê? A desistência, a descontinuidade faz com que provemos para nós mesmos e para todos aqueles que estão ao nosso redor que não aprendemos a amar. O discipulado com Cristo ressurreto não foi o bastante. Chegamos à conclusão que não somos bons em amar, não somos bons como pais e mães, não somos bons na nossa vida cristã em geral. A descontinuidade nos leva para esse afunilamento que nos deixa angustiados, amargurados. Mas quando nós adentramos na casa do Senhor, quando nós olhamos para o que Ele tem feito e o que Ele fará, as nossas forças são renovadas e o nosso ânimo volta a 1000 por 1000. Recuamos, vivemos na margem. É isso que acontece. E chegamos ao ponto
de dizer para nós mesmos: eu não sou capaz de amar esse tipo de amor. Eu não sou bom como pai, ou não sou boa como mãe. Não, essa vida cristã, até aqui ela não me ofereceu nada de bom. Olha que aí existe algo gravíssimo. Algo gravíssimo que nós precisamos correr para os pés de Jesus. Precisamos nos envolver com o corpo. Precisamos nos envolver uns com os outros. Para ter a percepção do que realmente está acontecendo conosco. Então o que é que acontece? Recuamos, vivemos na margem, com cautela, como se estivesse vivendo de modo seguro. No entanto, o diabo, o adversário de Deus, o arco-inimigo de Deus, ele está ao derredor, rugindo como um leão, procurando a quem tragar. Devemos estar atentos, porque de uma hora para outra, nós podemos ouvir Jesus dizer: vá para as águas profundas e lance a rede. Então a primeira parte dessa mensagem, que eu estou intitulando de Deus no comando, é: quando Deus está no comando, eu sou bem sucedido. Lucas capítulo 5, versículos de 1 a 4. Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se do barco ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para um lugar mais fundo do lago, e então lancem as redes de vocês para pescar. Veja bem, o propósito de Deus é nos levar ao entendimento do que Ele tem de melhor para as nossas vidas. Sempre o propósito de Deus vai na direção de revelar ao homem algo da parte dele. Eu costumo dizer que quando Deus se aproxima de nós, ou quando nós nos aproximamos dele, Ele tira um pouco de nós e coloca mais dele. É aí onde a gente dá continuidade ao processo de santificação progressiva. É aí onde tem coisas que eu não quero fazer, mas mesmo assim eu faço, porque eu sei que Deus está no comando da minha vida, porque eu sei que se eu induzir meu coração, se eu mortificar a minha carne em fazer aquilo que o agrada, eu vou romper, eu vou fazer coisas grandiosas no nome de Jesus, amém? Então, e quando eu não consigo entender, discernir o que de fato Deus tem para a minha vida, eu sou tendencioso a questionar. O propósito dele é nos levar a conhecer o que Ele tem de melhor para a nossa vida. Mas interessante, quando eu não consigo entender, discernir o que de fato Deus tem para a minha vida, eu sou tendencioso a questionar, até mesmo tentar mostrar para Deus em qual contexto eu me encontro, o que de fato estou vivendo, como se Deus não soubesse, como se Deus não fosse onisciente, onipresente e onipotente. Ele vê tudo, Ele sabe de tudo. Ele vê tudo e Ele sabe de tudo. Ele sabe de todas as coisas. Ele está em todo lugar, ao mesmo tempo e em tempo real. Ele é poderoso para fazer o que bem quiser em nossas vidas. Livro de Efésios, capítulo 3, versículos 17 a 21. E assim,
pela fé que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Você percebe que coisa maravilhosa? A Ele seja a glória na igreja e em Cristo, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. O que é que ele está dizendo? Que a Ele seja a glória em você, em mim, em todos nós que somos o corpo da igreja, e em Cristo Jesus, por todas as gerações, amados. Se você ponderasse e pudesse entender um pouco dessa profundidade, é a largura, é a altura e é a profundidade. Você ia ver o quanto a sua vida é capaz de impactar o meio que você vive. Mas sabe o que é que as pessoas fazem? As pessoas escandalizam o meio que elas vivem. Às vezes é na escola, às vezes é na faculdade, às vezes é no trabalho. Testemunho é feio, é ridículo, é horrível. E às vezes nós não caímos na real, que esse comportamento ele está existindo dentro de casa. E nós precisamos despertarmos para isso. Que não se trata de religião, não se trata de religiosidade, não se trata de placa da igreja, não se trata disso. Se trata da vida de Cristo na sua vida, para a sua vida e através da sua vida, amado. Não podemos e não devemos nos conformar com as águas rasas. Precisamos ir para as águas profundas. Precisamos atender o comando de Deus e nos mantermos vigilantes a qualquer momento. Ouviremos a sua voz. Vá para as águas profundas e lance a rede. Em resposta, Simão disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob esta tua palavra lançarei as redes. Que coisa tremenda, né? Que coisa maravilhosa. Percebemos que Simão hesitou. Simão, a priori, ele hesitou em entender o comando de Jesus. Venhamos e convenhamos que se nós estivéssemos no lugar de Pedro, também nós hesitaríamos. Por quê? Porque Pedro, ele sabia o que estava fazendo. Pedro era especialista em pescar, na arte de pescar. Então, às vezes, nós temos convicção que estamos fazendo a coisa correta, que estamos falando a coisa correta, que estamos agindo da maneira correta, e na realidade, estamos no raso, só aparência, só fachada. E Jesus chama isso de quê? Sepulcros caiados. Amados, eu estou com 58 anos. 58 anos. 23 anos de vida cristã. Jesus me resgatou no dia 1º de setembro do ano 2000. E ontem eu tive um impacto. Meu coração doeu. Para você ter uma ideia, quase que eu não consigo dormir.
Porque existem seres humanos que vivem em situações precárias, e nós estamos sentados nos bancos das igrejas sem fazer nada. Nós esquecemos que somos atalaias. Nós esquecemos que quando nós nos aliançamos, quando nós nos compromissamos, nós estamos dizendo para Deus: olha, Senhor, eu vou obedecer o teu comando, assim como tu me resgatou, eu vou buscar os perdidos, eu vou buscar aqueles que estão sendo tragados. Agora, claro que existem uns que não querem, né? Tem outros que vivem dentro da casa do Senhor e não querem nada, nadinha de nada. Vêm para a igreja como se estivessem fazendo um favor para Deus, sabia? Quando a gente olha para o contexto geral hoje da igreja do século 21, tem pessoas que fazem algo para Deus como se estivesse fazendo um favor. Parece que elas estão vindo para um espetáculo, para um showman. E na realidade, você não vem para a casa do Senhor assistir showman. Você vem ser ministrado. Você vem tirar a máscara. Você vem dizer para Jesus que precisa dele, que ele tenha misericórdia de você. A casa do Senhor não é casa de show. A casa do Senhor é casa de oração, é casa de palavra. Só que tem uma coisa: existe uma tendência, uma vertente, se nós não nos enquadrarmos no showman, na casa-man, nos ajuntarmos com a multidão, as pessoas nos esquecem. As pessoas querem viver de fast food, fazem as coisas no tempo, na hora que elas querem, desistem das coisas no tempo, na hora que elas querem, e acabou. Então o que foi que aconteceu? Pedro estava decepcionado. Passei a noite toda com meus companheiros e não pegamos nada. Eles estavam fazendo o quê? Quando Jesus chega, eles estavam lavando a rede, amado, porque era costumeiro eles se organizarem, até mesmo para Deus agir na nossa vida, Deus trabalhar na nossa vida, nós precisamos nos organizar. Nós precisamos remir o tempo. Às vezes remir o tempo, a gente acha que é só organizar nosso tempo para as nossas faxinas diárias. Não. Remir o tempo é você se permitir ser uma extensão da mão de Deus para alcançar outros que estão na praça e tirar e resgatá-los, assim como você foi resgatado. Assim como você foi resgatado. O que Pedro estava vivendo naquele momento era algo real, era algo circunstancial. A vida de Pedro estava prestes a ser transformada para sempre, mas ele não sabia, não tinha como ele saber que a partir daquele momento a vida de Pedro não seria mais a mesma. Muito embora em dado momento Pedro descontinuou, Pedro se desmotivou, Pedro quis desistir, mas Jesus não esqueceu de Pedro. Jesus não esqueceu de Pedro. Nos 40 dias que Jesus esteve na terra, depois de ressuscitado, Ele vai tratar com Pedro e vai restaurar a fé de Pedro. E nunca se viu em toda a história da igreja um homem que as multidões de enfermos eram lançadas para junto das paredes, para quando Pedro passasse, eles fossem restaurados, eles ficassem curados. Nem mesmo no ministério de Jesus nós encontramos isso. Por isso que Jesus diz que se nós crermos nele, obras maiores nós faríamos. Mas primeiro o que é que acontece? Pedro questiona, Pedro hesita,
e justifica, mas tem uma tomada de decisão na direção correta. É incrível. Você pode questionar, você pode hesitar, você pode dizer o que é que você não está gostando, você pode dizer o que não lhe agrada, mas em dado momento você precisa tomar a decisão na direção certa. Mas sob esta sua palavra lançarei as redes. Pedro foi bem sucedido. Segunda parte da mensagem. Quando Deus está no comando, a minha vida é transformada. Lucas capítulo 5, versículos do 6 ao 8. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Lucas capítulo 5, versículos 6 a 8. É preciso termos em mente que ser bem-sucedido e ter uma vida transformada são duas coisas totalmente diferentes. Difere uma da outra. Mas como assim, pastor? Se eu tenho uma vida transformada, se eu fui transformado, isso não quer dizer que eu sou uma pessoa bem-sucedida. Se eu sou uma pessoa bem-sucedida, isso não quer dizer que eu sou uma pessoa que tem uma vida transformada. Eu posso ter uma vida totalmente transformada e não ser bem-sucedido. Isso pode acontecer, mas também eu posso ser bem-sucedido e não ter uma vida totalmente transformada. Mas nós não podemos tomar isso como regra. Olha aí, onde é que está o segredo? Não podemos tomar isso como regra. Vamos pegar como exemplo uma pessoa que vivia uma vida precária. Pessoa que vivia numa vida precária. Havia dias que essa pessoa não tinha nem o que comer com os filhos. Mas essa pessoa, costumeiramente, ela jogava na loteria. E em determinado dia, ela descobre que foi contemplado. E ganhou o bolão todinho, sozinho. Essa pessoa foi bem sucedida? Foi. Mas a vida dela foi transformada? Por isso que não se pode ter como regra. Porque a maioria das pessoas que foram contempladas na loteria e foram bem sucedidas, se destruíram. Mas também existem pessoas que foram contempladas e que foram bem-sucedidas e tiveram as suas vidas transformadas. Por isso que não é regra, amado. No caso de Jesus, nos transformar em pescadores de alma, Deus no comando e eu em determinado momento, mesmo hesitando, mesmo me justificando, mas obedeça ao comando de Jesus, sou bem sucedido. E dependendo da minha reação, aí onde é que está o segredo? Dependendo da minha reação, terei a minha vida transformada. Porque Pedro muito bem poderia ter se alegrado, poderia ter ficado assustado com a quantidade de peixe, mas ter continuado na vida dele medíocre. Mas o que ele diz? Senhor, afaste-se de mim, porque sou um pecador. Eu fico assim, amados, eu fico
fico maravilhado com o que Deus faz na vida de um homem e na vida de uma mulher. Pedro obedeceu ao comando de Jesus e a sua vida foi transformada. Pedro começou a trilhar o processo de santificação progressiva e mesmo falhando em determinados momentos, Jesus não se esqueceu de Pedro e a sua vida foi completamente transformada. Porque sabe o que acontece? Nós temos a nossa vida transformada, mas não seguimos tomando decisões acertadas. E o que acontece? Perdemos o foco, esmorecemos, desanimamos, ficamos estressados com tudo e com todos, se perdemos do caminho e não trilhamos para onde nós estávamos trilhando. Amado, deixa eu falar uma coisa para você, assim, muito sincero. Se nós vivermos por fé, nós chegaremos aonde Deus quer que nós cheguemos. Mas entenda uma coisa: o lugar que Deus nos espera é um lugar onde não haverá dor, é um lugar que não haverá choro, é um lugar que não haverá doença. Ele enxugará toda lágrima dos nossos olhos. Mas olha, se nós insistirmos em viver uma fé mental, insistirmos em andar no natural, nós não seremos bem-sucedidos. A nossa vida não será transformada, porque a nossa vida só será transformada mediante tomadas de decisões acertadas. Porque se não for, nós não seremos transformados. Paulo teve a vida transformada e foi bem sucedido. O apóstolo de Cristo, a mulher que sofria há 12 anos com fluxo de sangue, teve sua vida transformada ao tocar em Jesus. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 9, versículo 20 e 21. Eis que uma mulher que durante 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, veio por trás de Jesus e tocou na borda da capa dele, porque dizia consigo: se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Mateus capítulo 9, versículos 20 e 21. Veja bem, o que é que fez a diferença para a vida dessa mulher? Foi a tomada de decisão. Foi ela dizer: olha, se eu apenas tocar. Olha, esse é um texto por demais difundido, né? Quem não conhece a história da mulher do fluxo de sangue? E às vezes nós pensamos, vamos ler o mesmo texto. Amado, todas as vezes que nós fazemos uma releitura da palavra, Deus se revela de uma forma diferente. Essa mulher, ela se posicionou, mas olha, o problema dela era um fluxo de sangue, era uma hemorragia. Talvez seu problema seja na vida familiar, na vida de um filho, na vida de uma filha, numa perda, num luto, instabilidade emocional, estabilidade relacional, estabilidade espiritual, estabilidade dentro da sua casa, como sacerdote, como pai, como esposo, como mãe, como esposa, como mulher, como homem. E só vai mudar alguma coisa quando você tomar uma decisão. O
que você tem dito para Deus? Olha, se eu tenho certeza que se eu fizer isso aqui, Deus vai reagir. Se eu decidir em a partir de hoje fazer isso, Deus vai reagir. Não tenha dúvida que Deus é um Deus que reage aos contritos e quebrantados de corações. Agora não podemos pensar que podemos fazer barganha com Deus, viver uma vida totalmente desregrada, uma fé mental, onde o depósito da fé é vazio, nosso coração não comporta a palavra de Deus. Em determinado momento eu não uso a palavra de Deus para ir adiante, eu faço tudo que eu quero fazer, depois eu penso se é a vontade de Deus ou se não é a vontade de Deus. Isso é um perigo, isso é um perigo. Por isso que muitos têm dormido na fé, por isso que muitos casamentos têm se acabado e chega ao final. Por quê? Porque falamos uma coisa hoje, amanhã falamos outra, depois outra, nunca nos firmamos naquilo que é mais precioso, que é a rocha eterna. Quando se diz que eu sou firmado na rocha eterna, você está dizendo assim, eu vivo com os princípios de Deus. Quem rege a minha vida são os princípios de Deus. Olha para a vida de Jesus, ele é manso e ele é humilde de coração, mas ele diz: olha, venha até a mim. Você está cansado, está sobrecarregado, você não está conseguindo fazer isso sozinho? Então venha, entrega para mim o teu cansaço, entrega para mim a tua preocupação, tudo que você não tem conseguido fazer, entrega para mim. Então entrega para mim que eu resolvo. Agora tem o seguinte: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Olha aí, quem é que é isso aí? Isso é o discipulado, mas o discipulado diretamente com o Rei dos Reis, diretamente com Cristo ressurreto, diretamente com o Messias, diretamente com aquele que diz: olha, vem até a mim, vem andando sobre as águas, mas venha. E Pedro foi, amados, Pedro andou. As pessoas só olham para o lado que Pedro afundou. Ele afundou porque ele olhou para a força do vento. E Jesus disse: homem de pequena fé. Mas mesmo assim Jesus estende a mão e levanta ele. Diz: Pedro, eu sou contigo, eu vou transformar a tua vida, e você vai passar a transformar outras vidas em meu nome. Amém? Conclusão. Lucas capítulo 5, versículos 9 a 11. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E, arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Quando Deus está no comando de nossas vidas, somos bem-sucedidos, e as nossas vidas são transformadas quando tomamos decisões acertadas, quando obedecemos ao comando dele. E eu vou dizer uma coisa para você, amados: vai existir, vai chegar um momento, vai existir e vai chegar o momento que você vai travar, que você não vai querer fazer o que Deus está mandando você fazer. E é nesse momento que você tem que induzir seu coração a fazer. Você vai fazer, porque meu Deus é o seu Deus. Faça. Aí sim
E o pior que existe na vida de um crente, na vida de um homem e de uma mulher de Deus, é quando eles minimizam as coisas. As coisas mudam, as coisas continuam. E as pessoas às vezes não entendem isso, não compreendem isso. Jesus sentava e comia com os pecadores, mas Jesus tinha uma mensagem para o coração deles. E quando os fariseus, os saduceus chegaram para ele e disseram: aí, ele come com pecadores e publicanos. Jesus não foi tomar satisfação com eles, amados. Nós não devemos tomar satisfação com ninguém. Jesus disse: olha, eu vou lhe falar por parábolas. Qual um pastor que, tendo 100 ovelhas e se perde uma, ele não deixa as 99 no deserto. Eu nunca tinha me deparado com isso, amados. Ele está no deserto com as ovelhas, e os olhos brilhou e quis viver outra coisa. Deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu. Mas ele vai cheio de compaixão, ele vai cheio de amor, e a encontrando, por demais feliz por quem encontrou, ele coloca nos ombros, vai para sua casa, convida os seus vizinhos e dá uma festa. Jesus disse que há mais regozijo, mais alegria nos céus por um pecador que se arrepende, do que por 99 que não precisam de arrependimento. Qual a figura desses 99? Das 99 ovelhas que ficaram lá no deserto, que não saíram do aprisco, que estavam obedecendo, que estavam vivendo do que o seu pastor estava lhe dando, pastos verdejantes. Mas aquela que saiu, aquela que se perdeu, se arrependeu, e ele compartilhou com todos os vizinhos. Isso quer dizer o quê? Relacionamento. Ele se relacionava bem com as pessoas, ele não era egoísta de ficar só para si, com a felicidade, com a alegria. Então, quando Deus está no comando, é tremendo, é maravilhoso. Mas ainda tem outro fator predominante: a vida de outras pessoas que estão ao nosso redor também são impactadas. É incrível. As pessoas te encontrarem, identificar na sua vida a transformação, sem você falar nada, sem você dizer nada para as pessoas, somente elas em olharem para você, algo aconteceu diferente na sua vida, algo diferente aconteceu. Agora, é interessante, outras pessoas são impactadas. Umas dizem: eu quero viver isso, eu quero esse mesmo estilo de vida para mim. Outras dizem: não, isso aí, chegou a minha vez, não, Deus ainda não tocou no meu coração, não. E elas passam a largo e vão embora, e deixa você, ela deixa você sozinho. E são as mesmas pessoas que viviam na roda dos escarnecedores, são as mesmas pessoas que comiam no seu prato, as mesmas pessoas que bebiam com você. Vaza
e deixa você sozinho. E se nós não guardarmos nosso coração, a gente vai pensar assim: poxa, a minha vida era melhor antigamente, porque todos gostavam de mim. Você não foi chamado para ninguém gostar de você. Você foi chamado para ser amado por Deus e a sua vida impactar outras pessoas. Mas assim como odiaram a Cristo, vão odiar também a sua vida. Então, a paz que eu vos dou não é a paz que o mundo dá. Não é, amado. A paz que Cristo nos dá não é a paz que o mundo dá. Porque a paz de Cristo não quer dizer que é ausência de guerra. Não. Quer dizer que é a paz de Cristo. E ele diz: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo e você também pode vencer. Não podemos descontinuar com Cristo. Devemos deixar de lado tudo, mas tudo o que nos impedem de continuar crendo, e devemos seguir em fé, seguir adiante. Filipenses capítulo 3, versículos 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Deus no comando. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Aleluia.